Amor e vícios disfarçados. Na atualidade, vivemos uma pandemia no que tange às drogas. Experimentamos no Brasil e no mundo, em qualquer cidade, em qualquer canto do nosso planeta Terra, o desafio de lidar com a dependência química, com o alcoolismo, com o tabagismo, com os vícios socialmente aceitos ou não, legais ou não. Os vícios, numa certa medida, trazem reclamos da alma. Há necessidades intrínsecas internas que, quando não atendidas, são, de alguma forma, compensadas no sistema de autoproteção, de autodefesa da pessoa humana em relação a si mesma pelos vícios. É como se quisesse fazer um remendo sobre um tecido velho na fala evangélica. Ou seja, é uma expectativa de poder lidar com um problema interno, externamente, valendo-se de algo objetivo que possa tratar algo que está dentro da gente subjetivamente. Ou seja, nós tentamos fazer um mecanismo de compensação precário, mas há outros vícios que se disfarçam e que não são identificados pela sociedade, às vezes nem são caracterizados como comportamentos que precisam ter um olhar mais atento, mais apurado, que requerem mais atenção. Há vários tipos de vícios que passam desapercebidos no cotidiano das nossas vidas. O vício cognitivo são aqueles que vivem dentro da sua cabeça. Para lidar com a amorosidade, com um sentimento que está fragmentado, usam a cabeça. Experimentam viver apenas do pescoço para cima. Desenvolvem uma intelectualidade brilhante. São prisioneiros dos raciocínios, da cognição, dos livros e resolvem tudo através de um pensamento expresso pela lógica e fazem disso uma tentativa de compensar um sentimento que não fazem contato. Pensam, mas não sentem. Pensam mais para não sentirem ou para sentirem menos. São esses que, exageradamente nesse funcionamento, que vai para além de um jeito de ser, mas sim para um estilo de compensação viciosa, manifesta-se através das obsessões, dos comportamentos obsessivos, que refletem de que a emoção está travada e a racionalidade não deu conta de poder compensar a emoção que não compareceu de forma normal. Há vícios outros que igualmente passam suavemente silenciosos, que são os emocionais. Pessoas viciadas na tristeza, são tristes, experimentam um estilo de ser triste. Não vive a tristeza de um momento em face de ocorrências que são normais na vida. Vivem a melancolia permanentemente de uma forma a tangenciar a depressão. É um estilo de ser para poder não fazer contato com outros conteúdos internos que estão sinalizando, que precisam ser vistos, e a tristeza como que faz um tapete para encobrir essa demanda interna do ser. Às vezes a raiva. São pessoas que são viciados na raiva. São pessoas rabugentas, agressivas, distímicas. Pessoas que fazem da irritação o jeito, o estilo de ser. E com isso, não fazem contato com o seu íntimo. Afastam os outros de si mesmo em função dessa atitude beligerante, contínua. E com isso, não tocam na sua sensibilidade interna. O seu para-choque é a raiva para que ninguém se lhe aproxime. Há aqueles que são viciados no medo, pessoas extremamente medrosas, que ao invés de fazer contato com os conflitos internos,
manifestam em função do medo o aprisionamento em que se encontram. Têm medo de tudo. Têm medo de tudo e de quase nada. Pouca coisa lhes impede de fazer a movimentação. São almas que necessitam estar olhando para essa dependência do medo. O medo é o escudo através do qual elas se protegem. E há aqueles que têm medos que são efetivamente congelantes e que fazem com que eles fiquem dentro de casa, sitiados dentro de si mesmos, porque têm medo da sociedade. Mas há também os vícios da alegria. São pessoas que marcam na face uma pseudo-alegria. Riem de tudo. Riem até quando você diz que a mãe dele morreu. É sinistro, é bizarro, é paradoxal, é incongruente. A alegria, quanto à tristeza, ela se manifesta naturalmente neste ou naquele momento. Mas quando uma pessoa ri de tudo e de todos, é porque ela guarda uma desconexão de si mesma. Porque ela está aborrecida, ela ri daquilo que foi trágico. Ela está triste, ela ri daquilo que lhe deixou triste. Então, é um movimento de viciação numa pseudo-alegria. Ela não vive a alegria, ela vive uma capa de alegria, atrás da qual ela se refugia para não lidar com os seus conteúdos internos. Mas há outros vícios que, a exemplo dos vícios emocionais e dos vícios cognitivos, eles passam absolutamente silenciosos e que quase não são percebidos. São os vícios de atividades e de coisas que às vezes até socialmente são aceitos. Vejamos no próximo bloco. Assim sendo, nesse olhar dos vícios que passam escamoteados no nosso dia a dia, nós temos esses que são os vícios de coisas e de atividades. Para compensar demandas internas não atendidas, nós saímos para atividades que escondem a nossa tragédia interna ou o nosso ferimento interior. E assim fazemos como quem procura um analgésico ou um anestésico, que não são mais os álcools, que não são mais o uso de drogas ilícitas, por exemplo, a compulsão a compras. Quando compramos demasiadamente e essas compras elas se exacerbam e aumentam, quanto mais o conflito se acirra dentro de nós mesmos, ela traduz uma viciação. Você compra não o que necessita, você compra o que sobra, você compra sem uma justificativa porque comprou. Você não consome, você vive a consumolatria, você vive a doença do consumo. A consumolatria é a experiência daquele que faz o consumo de algo de que não vai ao encontro da sua necessidade real. Mas também se disfarça dentro dos vícios de atividade, e hoje, muito frequentemente, aqueles que, para não lidarem consigo mesmos, se prendem no computador e ficam horas a fio dentro de casa, viram o dia e sacrificam atividades, às vezes, rotineiras de trabalho ou de estudo, mesmo de lazer, na convivência com os amigos, para ficarem nos jogos virtuais. São os prisioneiros dos games, que jogam a dinheiro ou não, ou que simplesmente são os prisioneiros das redes sociais, que não usam a rede para se comunicar, usem a rede para se esconder. São viciados no campo da internet, são viciados nos jogos, mas também em outros tipos de jogos. Saem para os bingos e não conseguem viver um dia sem frequentar uma casa de jogos, clandestina ou legitimamente posta no seu país, na sua cidade, e são prisioneiros e às vezes sacrificam a família, economicamente sacrificam o patrimônio, às vezes vão à miséria, dependente de jogos. Mas há também outros vícios de atividades, de comportamentos,
que não são muito visíveis são os vícios sexuais. A sexolatria, aqueles que fazem uso dos mecanismos pornográfico, fônico, seja pelas redes sociais, seja pela vivência em casas que a esse objetivo se colocam, explorando os dependentes do sexo, vamos encontrar inúmeras pessoas procurando o amor através do sexo desvirtuado, procurando os sentimentos autênticos, mas na verdade se projetando para a promiscuidade e a prostituição. E o fazem de forma clandestina, porque sabem, num certo nível, de que estão fugindo de si mesmos. É como se só uma parte de si fosse ao encontro das experiências sensoriais. Tentam externamente compensar o que lhes falta interiormente. Há outros vícios, esses ainda mais delicados porque eles não chamam a atenção, são os vícios do trabalho, os escravos do trabalho, os workaholics, aqueles que trabalham diuturnamente, não porque tenham que suprir a necessidade da família que vive em carência e por ser uma pessoa muito pobre que vive de subempregos e biscaites, não, mas são aqueles que usam o trabalho para não fazer contato com os sentimentos familiares, com as relações primárias, com as relações sociais, que de alguma forma lhe remete a ele mesmo. São aqueles que colocam toda a sua energia de vida na atividade profissional e sacrificam a educação dos filhos, não acompanham os filhos, se distanciam do esposo, da esposa, porque efetivamente essa convivência familiar, ela toca os sentimentos, as emoções, ela chama para um contato com a amorosidade e se substitui pelo trabalho profissional e também pelo dinheiro, a tentativa de acobertar necessidades intrínsecas e genuínas através de movimentações socialmente aceitas, às vezes elogiadas, às vezes que lhes garante prestígio, status, glamour. No entanto, são pessoas que estão fugindo de si mesmas, dependentes do trabalho, que jamais pensam em se aposentar, porque a aposentadoria seria remetê-los ao encontro de si mesmos e da sua própria história que foi negada. Não foi sem razão que Jesus sugeriu que o reino dos céus estava dentro daquele com que ele fazia a interlocução, que era um homem que fugia de si mesmo. Eram os fariseus, uma facção que vivia de aparência. E não foi sem razão que o Espiritismo propõe com Santo Agostinho que pudéssemos nos conhecer a nós mesmos. Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, tratando com profundidade e ferindo essa questão fundamentalmente importante de que o amor é o conteúdo fundamental para a prevenção e o tratamento dos nossos vícios. Sejam eles aqueles que nos colocam nos grupos de autoajuda, vícios conhecidos, sejam os vícios disfarçados. Amar é a solução.